Boa tarde, irmãos. Sempre é bom ter momentos para meditar nas coisas de Deus, dando sempre graças a Deus por aquilo que o Senhor nos permite ter e até por ter esta condição de poder refletir sobre as coisas de Deus e sobre temas que muitas pessoas não entendem, não sabem, não compreendem e que estão vivendo muitas vezes simplesmente sem entendimento. Mas eu aprendi, irmãos, uma coisa que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é muito revelador e nos ajuda, perdão, a compreender as coisas, a ter clareza sobre aquilo que devemos fazer, de como a nossa vida deve ser vivida e sobre que conceitos devemos fundamentar realmente todo o nosso proceder. Escuto muito, irmãos, e se cria sempre uma certa confusão porque são temas controversos. Quando se fala de dízimo, quando se fala de guardar o sábado, e você escuta, né, pregações sobre isto. E as pessoas querem saber se isso é verdade, se é mentira, se é certo, se é errado, se eu devo ou não devo fazer isso. A verdade é que para tudo há respostas, irmãos. Então é importante poder aprender conforme a palavra vai nos ensinando, porque ela nos ajudará a compreender isto, a ter clareza sobre qual deve ser a nossa postura em relação a estas coisas. Uma das coisas, irmãos, que nós temos que entender claramente, que guardar o sábado, guardar as comidas, sabe, a maneira de comer, o que podemos comer ou não, guardar a questão do dízimo, são pontos de uma lei que foi estabelecida sobre Moisés, que Deus revelou através de Moisés ao seu povo, ao povo de Israel, de uma forma grossa. Essa lei para nós não serve. Para nós não serve. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais para que pudéssemos entender de que se trata isso. Por que para nós não serve? Primeiro porque para ser povo de Deus, irmãos, a aliança que Deus estabelece com Abraão era sobre a circuncisão. A circuncisão era justamente a maneira como Deus estabeleceu a aliança com Abraão para que o povo de Deus se definisse quem fazia parte do povo de Israel e quem não fazia parte. Então, no livro de Gênesis, irmãos, leia isto no capítulo 17, no versículo 10 ao 14, você vai ter uma noção do que Deus estabelece com Abraão, que é justamente a circuncisão, esta aliança feita para que sobre esta aliança o povo de Deus se definisse, o povo de Israel e toda a sua descendência. Então, primeira coisa, para eu entender que eu devo dar o dízimo, ou que eu devo me sujeitar à lei, a guardar o sábado, ou a observar pontos da lei, e não apenas pontos, porque eu deveria observar toda a lei, porque a partir do momento que eu começo a observar determinados pontos da lei, então a palavra de Deus diz que eu tenho que viver toda a lei, né? Muita gente hoje se sujeita muito a Deuteronômio 28, né? Se atentamente ouvires, né, os meus mandamentos, né, e obedecerdes, as bênçãos virão, né? Te seguirão. Sim, mas se você continua lendo, tem as maldições também. Porque a lei, irmãos, era algo que Deus estabeleceu sobre seu povo. E qual era o propósito da lei? O propósito da lei era mostrar ao seu povo que eles estavam agindo de maneira errada, que eles estavam fazendo coisas erradas. Então, a lei não veio para santificar um povo, não veio para justificar um povo diante de Deus. A lei veio para revelar ao seu povo que ele estava agindo de maneira errada e que precisavam se consertar. É por isso que a lei delimita o comportamento, né? Delimita o comportamento das pessoas e ela está recheada de fundamentos que simplesmente mostravam a eles
a maneira errada que estavam fazendo as coisas e como deveriam fazer as coisas segundo os princípios de Deus. Então não veio com outro propósito a não ser corrigir o comportamento deles, veio revelar o pecado que havia neles, a condição maliciosa que havia sobre eles, a qual também, diz a palavra de Deus, serviria como um aio, né, como uma maneira de chegar a Cristo, né, na medida em que as pessoas pudessem ser obedientes. Mas essa lei perdeu seu efeito, irmãos, quando Cristo veio ao mundo. Quando Cristo veio ao mundo, ele simplesmente, tudo o que ele fez até a sua morte, era justamente para cumprir tudo o que a lei e os profetas determinavam. Tudo o que tinha sido profetizado sobre ele diz, olha, eu vim para cumprir a lei e os profetas. E nada deixará de se cumprir, né? Então, quando ele está pronto para morrer, ele diz, Pai, está todo consumado. Então, tudo que foi projetado pela lei e pelos profetas simplesmente se cumpriu na sua morte. E a partir do momento que Jesus ressuscita, começa o novo, né? O Novo Testamento. Né? Jesus começa agora a simplesmente chamar aos apóstolos e convidar eles a viver de uma forma diferente. Até sua morte, Jesus não permitia que os apóstolos saíssem de Israel, de Jerusalém, sabe? Mas depois que ele ressuscita, ele dá o mandamento, né? E ele diz assim, ide por todo o mundo, ide por todas as nações, né? Ensinando, sabe? Pregando este evangelho, fazendo discípulos. Ide e pregai a toda criatura. Então, a partir do momento que ele ressuscita, começa a se estabelecer o Novo Testamento, que é justamente a oportunidade de salvação também para o gentio, porque até então a lei era apenas para o povo de Deus. Então, o Evangelho, quando ele se revela em Cristo, ele simplesmente ele veio justamente para dar a toda pessoa, tanto judeu quanto gentio, a oportunidade de salvação. E é isso que a palavra de Deus estabelece. Mas eu queria me voltar um pouquinho mais para que a gente pudesse entender por que eu não devo me sujeitar a essas coisas. Porque nós não fomos circuncidados, irmãos. Se você se circuncidar, você tem que viver pela lei. Mas Jesus, veja o que ele diz. Veja o que o apóstolo Paulo lhe fala no livro de Gálatas, capítulo 5. Veja o que ele diz, né? Diz assim, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da escravidão. Escutais, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificardes pela lei, da graça tendes caído. Versículo 5. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Se quer viver a lei, se quer se apegar a esses princípios, você entende que isso te faz bem? Então você está permitindo que a lei faça parte da tua vida, mas se você aceitar isso, você está desistindo da graça de Cristo. Você está permitindo que a lei de Moisés, que se vive carnalmente, e não te justifica diante de Deus, porque ela revela apenas o teu pecado, faça parte da sua vida. E você não pode viver os dois conceitos ao mesmo tempo. Ou você vive um, ou você vive outro.
É por isso que quando entregamos nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo, perdemos a nossa essência carnal, a nossa essência de pecado, para adquirir a espiritual, que é a que provém de Deus. Então não podemos ser carnais e espirituais, porque o carnal rejeita o espiritual, se contrapõe, se rejeita um ao outro. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Se você quer viver pela lei de Moisés, primeiro precisa se circuncidar, fazer parte do povo de Israel. Um povo físico. O Israel de Deus, no tempo de hoje, em Cristo Jesus, é um Israel espiritual. É um povo de Deus espiritual. Por quê? Porque nasceu de novo, recebeu o Espírito de Deus, recebeu a essência de Deus. E ele se contrapõe totalmente. Tanto é que o povo judeu físico, o povo de Israel físico, permanece em pecado. Mas eles vivem pela lei. Você quer viver pela lei deles? Você vai ter a mesma condição deles. Porque eles estão rejeitando a Cristo. Eles não estão vivendo pela lei do Espírito. Eles preferem viver pela lei de Moisés, se sujeitando a tudo que a lei determina. Mesmo assim, eles não conseguem permanecer em tudo, então estão debaixo de maldição. É o que a palavra de Deus fala. Livro de Gálatas, capítulo 3, ele diz que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. É importante, irmãos, podermos observar as coisas que estão escritas, porque elas vão nos ajudar. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Se você quer viver por ela, você tem que se sujeitar a toda ela. Porque você quer se justificar por ela. Você quer viver em função da lei, daquilo que a lei te ensina, determina sobre a tua vida. Então tem que viver, senão você está debaixo de maldição. Então um ponto da lei te obriga a viver toda ela, porque você aceitou querer se sujeitar a ela, mas você se desligou de Cristo. Irmãos, a lei de Moisés, lembre-se disso, é física, é carnal. A lei de Cristo é espiritual. São leis, são fundamentos totalmente diferentes e se contrapõem, sim, e não podemos viver nos dois. Ou estamos num ou estamos no outro. Ou nascemos de novo ou permanecemos na carnalidade, no pecado. E naturalmente o nosso corpo está vivendo o pecado da lei. Mas quando aceitamos a Cristo e entregamos nossa vida a Ele, nós nos desligamos dessa lei para vivermos a lei do Espírito, onde somos ensinados a viver para o Senhor segundo os conceitos do Senhor, e essa lei simplesmente morreu. Então nada disso serve, porque isso simplesmente ficou para trás, não faz mais parte e nunca fez parte. Uma das coisas que necessitamos entender, irmãos, que essa lei somente foi para um povo chamado circuncisão. Somente para um povo chamado circuncisão, ou seja, apenas um povo que se sujeitou a essa aliança em Abraão, justamente para circuncidar-se. Qualquer outro povo era considerado inimigo, sabe? Estranho. E era perseguido para a morte. Ah, mas eu faço, sabe? Ah, mas eu guardo sal porque, irmão, nós necessitamos entender as coisas, o que é lei e o que é graça. A lei nos obriga. Toda lei, irmão, nos obriga. Nos obriga. A graça sempre será uma opção nossa, pessoal, porque o Espírito nos ensina, quem toma as decisões somos nós que nos encaminhamos pelo caminho certo, sempre na direção do Espírito, mas Ele não nos obriga,
Ele nos ensina, nos mostra o caminho, nos ajuda a entender as coisas. Mas somos nós que vamos tomando as nossas decisões. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque o Espírito vai nos ajudar sempre, nos dando entendimento das coisas, para que nós tomemos as nossas decisões. E se hagamos, ainda temos a misericórdia de Deus para consertar. A lei não, irmãos, a lei está debaixo de uma ordenança definida, onde, se você obedece, a bênção de Deus está sobre a tua vida e ela vai te perseguir, vai se manifestar. Mas se você não obedece, a maldição virá também sobre a tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, Romanos 10, irmãos, ele diz assim, olha, se há um povo que é zeloso das coisas de Deus, é Israel. E temos que orar por ele, sim. Mas Paulo diz uma coisa muito importante. Ele diz assim, porém, sem entendimento. Porque eles não aceitaram a Cristo, e sem Cristo não há o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo não há discernimento das coisas de Deus. Então eles são um povo físico, que adora a Deus, que zela pelas coisas de Deus em função da lei. Mas isso não lhes permite a salvação, porque sem o Espírito toda pessoa permanece em pecado. Sem o Espírito não há justificação. É por isso que faz diferença entre você viver na lei e entre viver na graça. Os princípios de lei, irmão, não fazem parte da graça. Se você observa no livro de Atos, capítulo 15, você vai descobrir, preste atenção nisso, Atos, capítulo 15, havia uma situação justamente sobre os gentios que se convertiam e haviam pessoas que eram judeus que tinham se convertido e eles falavam, né, e forçavam para que todo gentio que se convertia ao cristianismo tinha que ser circuncidado, tinha que viver pela lei. E os apóstolos se reúnem e eles oram a Deus e o Espírito, né, responde a eles que apenas 4 pontos da lei podiam ser colocados sobre os gentios, que era o sangue, que era a prostituição, que era a idolatria e os animais estrangulados. Só esses 4 pontos. E ele diz, se vocês guardarem esses 4 pontos, vocês vivam bem, vivam em paz. Mas o Espírito não falou de guardar o sábado, não falou de dar o dízimo, não falou de outras coisas, falou apenas desses 4 pontos, para que o povo judeu, aliás, o povo gentio que se convertia ao cristianismo, pudesse viver tranquilo, em paz, respeitando apenas aqueles princípios, sem necessidade de ter que viver pela lei, e muito menos de se circuncidar. A circuncisão, irmãos, não serve para Deus, para Cristo. A circuncisão física não serve para Cristo. Não cumpre nenhum propósito, porque ela é física. E Cristo está nos convidando a viver uma vida espiritual. É por isso que não cumpre propósito, por isso que a palavra de Deus diz que para Jesus, irmãos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, vivemos mediante a ação do Espírito. Nos tornamos espirituais, não vivemos mais em função das leis físicas que nos obrigam e nos tornam dependentes daquilo que é imposto. Temos que examinar as coisas, irmãos. Ou você é carnal, então você pode viver pela lei. Ou você é espiritual, então você vive pela lei do Espírito, pelo seu Evangelho. Você vive em Cristo Jesus, pelos princípios dele. Algumas coisas, irmão, que nos ajudam a entender. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para quê? Para levar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação a quem? Ao povo gentil. Nós.
E curiosamente, irmãos, o apóstolo Paulo escreve 13 cartas aos povos gentios. E em em nenhuma carta, o apóstolo Paulo fala sobre a questão do dízimo. Por que será? Será que ele esqueceu? Ou será que Cristo falou para ele, isso não faz parte? Porque tudo que Paulo ensina, irmãos, foi o que Jesus lhe deu. O que eu recebi do Senhor. É o que ele transmitia, o que ele ensinava, o que eu recebi do Senhor. E por que ele não fala sobre dízimo? Ele fala sobre oferta, a liberdade que você tem que ter, sim, né? Conforme você propôs no seu coração, veja a liberdade que você tem. É você que determina o que você pode, se você puder, se você quiser, você não está obrigado. É conforme você propôs no seu coração, não por obrigação, não por tristeza. Não. É porque você simplesmente teve um anseio de abençoar, seja a igreja, seja um pastor, seja uma... É porque nasceu no teu coração. Mas porque você determinou isso, não simplesmente porque alguém te, te obrigou ou colocou de uma certa forma um peso sobre a tua vida. Irmão, você tem que fazer isso ou aquilo outro. Irmãos, em Cristo não há obrigações, há compromissos. A obrigação te impõe, o compromisso você escolhe, você determina. É a liberdade que Cristo nos dá. Onde está o Espírito, irmãos, sempre haverá liberdade. E é o Espírito que nos direciona, é Ele que nos ensina. E a vida que nós vivemos em função dele é diferente. Por isso precisamos analisar as coisas. A capacidade que o Espírito quer nos dar, irmãos, é justamente para que possamos discernir o que é certo e o errado. Para que possamos tomar as nossas próprias decisões. Nós não temos que viver em função daquilo que nos dizem a todo tempo. Não, você tem que fazer isso, aquilo outro. Não. Cristo nos deixou seu evangelho. E sobre eles, irmão, nos dá o seu Espírito para que ele nos ensine tudo. João 14, 26. O Espírito Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Observe a palavra. Se aprofunde nela, ela vai te responder, vai tirar todas essas preocupações, dúvidas ou incertezas que você tem, porque ela simplesmente vai clareando a tua mente, vai te ajudando e o Espírito vai te dando essa capacidade de compreender como a tua vida deve ser vivida. Não temos que viver por aquilo que nos dizem ou que nos impõem. Eu sei que para muita gente isso é muito difícil porque foi ensinada a viver dessa maneira. Mas eu vejo muita gente, irmãos, dentro das igrejas, que hoje está vivendo um cristianismo, né? Se sujeitando a tudo aquilo que a igreja determina. E eu não estou julgando a igreja, simplesmente eu estou dizendo o que eu estou vendo. E eu vejo muita gente sofrendo consequências em função daquilo que eles estão vivendo. E a graça de Deus não está se manifestando na vida deles. Isso não está certo. Se você está vivendo realmente a Cristo e no seu Evangelho, a graça de Deus deveria estar sempre na tua vida. E a proteção de Deus estaria sempre na tua vida. E o mal jamais entraria na tua casa. Porque você estaria resguardado sempre no Senhor. O sangue de Cristo, irmãos, ele te encobre. Não permite que o diabo sequer toque na tua vida. Porque você se tornou exclusivo do Senhor. Só quem cuida de você é o Espírito de Deus. Mas para isso você precisa definir sua vida. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Ou você vive pela lei, a lei de Moisés, a lei do pecado e da morte, ou você vive pela lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele fala sobre isto. Né? Não vivemos mais, irmãos, em função da lei do pecado e da morte, mas vivemos em função da lei do Espírito. E para viver essa lei, irmãos, porque nascemos de novo,
E se nascemos de novo, irmãos, é porque já não temos mais a ver com a condição carnal, com a condição de pecado. Vivemos em função da santidade de Cristo, dos ensinamentos que o Senhor nos dá e que o Espírito opera sobre a nossa vida. Você é livre. A decisão é sua. Você quer continuar se apegando aos pontos da lei? Amém. Onde você vai encontrar a lei do dízimo? Nos Evangelhos? No Novo Testamento ou no Velho? A decisão é sua. O Velho Testamento nunca foi para nós. A lei de Moisés nunca foi para nós. Nós somente começamos a ter vida com Deus através de Cristo. Novo Testamento, a revelação de Cristo ao mundo, a revelação do plano de salvação em Cristo Jesus. Tudo em função de Cristo. Nós nunca fomos ensinados, irmãos, na lei de Moisés. Por que temos que viver por ela? Se nós não fazemos parte disso. E nunca foi para nós. Leia em Efésios capítulo 2. Irmãos, Efésios capítulo 2. Leia o versículo 12. Aliás, versículo 11 e 12. E o 13 também leia. Vai te ajudar a entender. E se você continua lendo esse mesmo capítulo, você vai descobrir que a lei dos mandamentos com ordenanças foi derribada, foi tirada do meio de nós. Porque Deus, Jesus, em Cristo Jesus, o que ele fez? Estabeleceu a unidade entre o povo de Israel e o povo gentio. Dos dois povos ele fez um, trazendo a paz. Como assim? O muro da inimizade que havia entre Israel e os gentios era a lei. É por isso que separa. Por isso que justifica uns e não justifica outros. Mas quando Cristo veio, irmãos, ele aboliu essa lei. Ele aboliu a lei das ordenanças, dos mandamentos. Esse muro de inimizade que havia entre Israel e o povo gentio foi tirado, foi abolido. É por isso que o Evangelho, irmão, serve tanto para um quanto para o outro. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque Jesus veio primeiro para eles. Depois do grego. Quando ele está falando do grego, está falando do gentio. O Evangelho, irmãos, é justamente para estabelecer a unidade. Para que não haja mais inimizade. O povo de Israel sempre viveu em inimizade com os demais povos. Por quê? Porque a lei somente justificava eles. A lei não servia para os outros. E para isso era necessário a circuncisão, irmãos. Circuncisão. Circuncisão. Sem circuncisão não há povo de Deus. Não havendo o povo de Deus, a lei se torna nula na tua vida se você não se circuncidar, se você não viver da maneira que a palavra te ensina. Você quer viver na carne? Viva então de acordo com aquilo que a palavra te ensina. O primeiro ponto é a circuncisão, porque isso te estabelece como fazendo parte do povo. O que eu falo tanto é que até hoje, o povo de Israel, o que eles fazem? Nasceu um menino, 8 dias, está diante do sacerdote. Para quê? Para ser circuncidado. Por quê? Porque eles se identificam com a lei de Moisés, se identificam com a aliança que Deus fez em Abraão. Mas eles não vivem a Cristo. Eles não conhecem a Cristo, não conhecem seu Evangelho, não vivem uma vida para a salvação. E essa lei jamais justificará eles. É a tua escolha, é o teu tempo. Reflita um pouco sobre isso. Eu apenas estou mostrando as coisas, aquilo que eu tenho aprendido. Eu poderia falar muito mais sobre isso. Muito mais. Há tanta informação que te torna tão... assim, te ajuda a entender as coisas. Mas é importante que você se adentre um pouco nas coisas de Deus, que reflita sobre uma coisa e outra. Se você quiser ficar bravo comigo por aquilo que eu falo, pode ficar, irmão. Eu sei o que estou dizendo, porque eu estou observando o que a palavra diz, o que ela ensina.
Se eu estiver errado, irmãos, o apóstolo Paulo está muito errado também, porque eu estou aprendendo por ele, né? Ah, mas o livro de Mateus 23 diz que nós temos que dar, Jesus falando, irmãos, Jesus não tinha morrido. Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele vivia como um judeu. E ele vivia sempre tudo que ensinava, né? Por isso que ele cobrava dos fariseus. Por quê? Porque a lei o que estipulava? Que não era somente apenas o dízimo, mas também o amor ao próximo. As coisas mais importantes da lei vocês não vivem, né? Vocês ficam se justificando sobre aquilo que vocês fazem, mas o mais importante da lei vocês não vivem. Mas Jesus não tinha morrido, Jesus estava lidando, estava, sabe, ainda fazia parte de todo esse conceito de lei. Somente depois que ele morre, é por isso que ele diz, Pai, está tudo consumado. Quando ele diz, Pai, está tudo consumado, é porque tudo que ele precisava fazer, ele fez. Ele veio primeiro para quem? Para o seu povo. Ele conviveu somente durante 3 anos com o seu povo. Porque essa era a promessa de Deus. Primeiro, para o seu povo, ele veio para o que é seu. João capítulo 1, Evangelho, irmãos, capítulo 1. Jesus veio para o que era seu. Mas os seus o rejeitaram. Por isso que diz a palavra de Deus, mas a todos quanto o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Romanos 1,12. Leia Romanos 1,12. Aliás, perdão. João, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12. Né? Que é justamente João falando a respeito do verbo da vida, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então, é o verbo que nos foi dado. Mas ele veio primeiro para quem? Para o seu povo. Mas o seu povo rejeitou. Então, se abriu o leque para todas as pessoas que, mediante a fé, aceitassem a Cristo. Então, receberam poder para se tornarem filhos de Deus. Não mais povo, agora filhos. Filhos. Essa é a grande diferença. Né? Hoje nós somos filhos de Deus. O povo de Israel continua sendo povo. Então, o povo de Israel continua e precisa ser restabelecido. E a promessa de Deus é essa, que Ele virá para restabelecer, para resgatar o remanescente de Israel. Depois que se cumpra o plano de salvação sobre os gentios, Deus virá para restabelecer a ordem sobre Israel, para resgatar o remanescente. Deus vai cuidar do seu povo, sim. Mas hoje o tempo é o tempo da graça, o tempo do Emmanuel, o tempo em que Cristo está em nós, nos dando, e o tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Esse é o tempo que vivemos hoje. É o tempo da graça, onde Deus não olha para o nosso pecado. Ele justifica nosso pecado. Ele simplesmente quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós conheçamos sua verdade, que aprendamos a viver uma vida para Ele, que sejamos capazes de nos sujeitarmos a uma condição que Ele requer de nós, para que, cumprindo a sua vontade, nós possamos ser salvos. Nós aprendamos estas coisas, porque em Cristo, irmão, nós somos livres, nós somos escravos. O povo de Israel era escravo da lei. Eles tinham que cumprir. Tinham que obedecer, senão era maldição. Havia uma consequência direta. Nós somos livres dessa condição, irmãos. Cristo nos libertou dessa lei que escraviza, que te obriga, que te força a viver de um jeito. Veja o que diz o dízimo, né? É uma ordem. É uma ordem. E ela está debaixo de uma maldição. Com maldição sois amaldiçoados vós que me roubais. Com maldição
Sois amaldiçoados, vós que me roubais. Leia, medite na palavra. Há uma promessa e há uma maldição. Há uma bênção e uma maldição. Porque é lei, mas você está sujeito a ela. Não tem escape. Não tem escape. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Mas essa lei não é para nós, irmãos. Não aceite, nós não temos como roubar a Deus. Não temos. Não temos como exigir. Fazei prova de mim. Quem somos nós para fazer prova de Deus, irmãos? Se tudo que Ele está nos dando é de graça, é pela misericórdia, como que eu vou cobrar de Deus alguma coisa? É por isso que a lei não é para mim. Não é para o gentio. A lei, irmãos, é para o povo de Israel, para aqueles que vivem ainda carnalmente, que vivem somente em função de cuidar, de guardar as coisas, de não fazer o errado. Mas isso não santifica, a lei não santifica, o Evangelho te santifica. O Evangelho, irmão, te dá a condição de santidade para você ser salvo. Por isso que Paulo diz, se você se deixar circuncidar, da graça tem descaído. Está desligado de Cristo. Gente, ele está dizendo que se você toma uma decisão de viver pela lei, de se sujeitar a ela, você perdeu a sua salvação. É o que a palavra de Deus diz, irmãos. Não é coisa minha. É o que a palavra de Deus diz. Por isso que nós devemos conhecer a verdade, devemos nos aprofundar nela para poder entender as coisas de Deus. É pesado? Claro que é pesado. Porque muita gente vive as coisas sem entendimento, apenas diz amém. Aceita tudo de qualquer jeito e vai dizendo amém, 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 eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas não tem consciência do que está fazendo. Não tem consciência da consequência dos seus atos. Porque o Espírito não está nele. Reflita sobre isso, irmãos. Reflita, se dê a oportunidade, sabe? Não dê valor ao que eu estou falando, mas preste atenção ao que está escrito. Observe o que ela te ensina. Observe o que ela te ensina. Para que você tome suas próprias conclusões, para que você determine o que você quer viver. Para que você descubra em si mesmo se você está vivendo de maneira certa ou errada. Eu estou apenas observando o que a palavra de Deus ensina, o que eu tenho aprendido, irmãos. Eu não estou contra uma coisa ou outra, a decisão é pessoal. Cada um dará conta das suas obras. As decisões que cada um toma são pessoais. E cada um será julgado, seremos julgados por Deus de uma forma pessoal. Eu estou apenas observando a palavra e estou tentando ajudar, porque há muita dúvida. Há muita dúvida sobre muitas coisas e é importante, se Deus tem nos dado entendimento de alguma coisa, através da palavra, porque nós não expormos isto? É o que o apóstolo Paulo fazia. Paulo sempre se preocupou em orientar as pessoas para ajudá-las a entender qual era o propósito do Evangelho e qual era o propósito da lei. Reflita sobre a sua vida, irmãos. Reflita sobre a sua vida. O meu conselho é que você se dê o tempo de conhecer as Escrituras, de examinar elas, porque elas vão te ajudar muito a entender as coisas de Deus. E o Espírito sempre te ajudará a você poder ter um entendimento melhor, compreender realmente como a tua vida deve ser vivida, porque você não seja escravo de pessoas que se aproveitam da fraqueza das pessoas porque elas não conhecem a verdade. A decisão é de cada um. Mas como é bom quando uma pessoa se aprofunda, sabe, no conhecimento da verdade e vai descobrindo realmente a maneira como ela deve viver sua vida. E se precisar mudar, irmãos, mude. Mude.
Se a palavra te diz que você está errado e você precisa mudar, então mude, porque a palavra é o que vale, é o que o Senhor nos deixou. Se você tem fé, logicamente, na verdade de Cristo. Então, pense dessa maneira, observe, reflita, observe-se a si mesmo, medite principalmente nas coisas de Deus, na palavra do Senhor, se aprofunde em tudo que ela nos ensina, porque certamente o Espírito te ajudará a compreender perfeitamente como a tua vida deve ser vivida, para que o propósito da salvação se cumpra na tua vida. Amém, irmãos? Amém? Se de alguma forma isso te ajuda, propague, ajude, leve as pessoas, se te deixa curioso, reflita na palavra do Senhor. Se adentre, se você tem uma Bíblia na tua casa, se adentre nela, comece a conhecer, comece a orar, buscar de Deus, Senhor, me ensine, me ajude a compreender, me ajude a entender esta verdade. Se eu estou certo, estou errado, Senhor, me ajude para que eu possa consertar, se eu estiver errado, consertar o meu erro. E se eu estiver certo, Senhor, que eu possa prosseguir nesta verdade, porque eu quero a minha salvação. Propague, compartilhe, irmãos. Me ajude dessa forma, porque esse é o meu prazer, simplesmente transmitir a vontade do Senhor, a mensagem de Cristo. Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe.